Marcos 11, 46. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, Jesus ele estava passando por Jericó. Ainda estava a 25 quilômetros de onde ele deveria chegar, que era Jerusalém. E nessa multidão que Jesus vinha, onde Jesus estava, não tinha silêncio. As pessoas queriam estar perto dele, a multidão queria os milagres, a multidão queria a cura, a multidão queria ouvi-lo. E Bartimeu, ele era um cego. E ser cego naquela época era difícil. Por que era difícil? Primeiro porque as regras de higiene, o conhecimento em relação à higiene, a poeira do deserto, facilitavam para que as pessoas tivessem cegueira. Mas no caso de Bartimeu, ele nasceu cego. Bartimeu nunca viu. E talvez muitos de nós aqui não saibamos o que é isso. Nunca ver. Se eu falar para você, feche os olhos e imagine uma flor, você consegue imaginar, porque você já viu uma flor. Agora, Bartimeu não conseguia imaginar como eram as flores. Ele nunca tinha visto as flores. Bartimeu não conseguia imaginar como era o céu. Ele nunca tinha visto o céu. Bartimeu não conseguia imaginar como era a cor da pele dele, porque ele nunca tinha visto um corpo humano. Queridos, e além disso, ele já sofria pelo preconceito. Porque naquela época se tinha a seguinte visão: os cegos, aqueles que tinham problemas, eles eram rejeitados. Sabe por quê? Abre o seu Bíblia lá e deixa marcado em Marcos, a gente vai voltar. Agora vai lá para Levíticos. Levíticos, capítulo 21. Levíticos 21. Levíticos 21, nós vamos ler a partir do verso 17. Ali diz assim: Fala a Arão dizendo: Ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou for curvado, ou anão, ou tiver problemas no olho, ou sarna, ou impinjos, ou qualquer outro problema. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Até aí está bom. Queridos, naquela época, aqueles que eram da semente de Arão, que seriam os levitas, por uma questão de simbolismo, simbologia, o sacerdote não poderia ter defeitos físicos. Porque assim como o cordeirinho, o sacerdote também simbolizava Jesus. Acontece que naquela época eles pegaram esse conceito, que era um conceito especificamente para o sacerdote, em uma situação específica, e eles estenderam isso para todo o povo. Então todos aqueles que eram cegos, todos aqueles que tinham deformidades físicas, todos esses sofriam problemas de preconceito. Para vocês terem uma ideia, as pessoas daquela época, algumas, lógico, não todas, sentiam-se orgulhosas por jogarem pedras nessas pessoas. E havia uma seita separatista do judaísmo, os essenos. Os essenos diziam o seguinte:
nós acreditamos que essas pessoas não devem ser só sofrer o nosso preconceito, mas elas devem ser excluídas. Então Bartimeu, ele sofria muito por algo que ele tinha no seu corpo. Ele era cego. E ele estava à margem do caminho, sentado lá na estrada. E de repente essa multidão começou a vir. E ele começou a ouvir o barulho da multidão. E conforme a multidão foi chegando, dentro do coração de Bartimeu surgiu uma esperança. Surgiu uma esperança e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não foi uma vez, foram várias. Queridos, essa situação ficou até um pouco constrangedora, porque as pessoas disseram para ele assim: Bartimeu, te cala. Fica quieto, Bartimeu. Mas ele não parou. Ele continuava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus. E queridos, esse Jesus maravilhoso, ele estava com a multidão, caminhando. De repente, quando ele ouviu Jesus, parou. Que Jesus fantástico, queridos. Naquela época você só parava para alguém importante. Você só parava para ouvir alguém importante. E Bartimeu era tido como a escória da sociedade. E Jesus parou para ouvir Bartimeu. E além de parar para ouvir, Jesus mandou chamá-lo. E aí, queridos, a Bíblia nos diz que as pessoas que antes mandavam que ele se calasse chegaram para Bartimeu e disseram assim: Bartimeu, tem bom ânimo, ele te chama. A frase tem bom ânimo, ela aparece 7 vezes nos evangelhos, apenas. 6 vezes que Jesus falou. E uma vez foi para Bartimeu essa frase. A 7ª vez foi para Bartimeu. Quando eu leio a história de Bartimeu, eu fico impressionada com Jesus, porque diante dos nossos problemas, dos nossos pecados, da nossa deformidade espiritual, quando nós clamamos por Jesus, Ele para, queridos, para nos ouvir. Por isso nós não podemos jamais pensar que nós servimos a um Deus que é alheio às nossas necessidades, a um Deus que é alheio a nós. Jesus parou para ouvir Bartimeu, assim como ele parou para curar a mulher com fluxo de sangue. A senhora White, no livro Desejado de Todas as Nações, quando fala sobre a mulher com fluxo de sangue, diz que aquela mulher tentou por 2 vezes tocar em Jesus, mas não conseguiu. E ela começou a ficar desesperada. E quando isso aconteceu, o livro nos diz que Jesus, ele abriu o caminho por entre a multidão. E foi lá onde ela estava para que ela pudesse tocar em Jesus. Que Jesus maravilhoso, queridos. Sabe, ele é tão maravilhoso que ele faz as coisas pra gente, não porque nós mereçamos, é porque ele nos ama. Há um tempo atrás, lá na minha família, nós estávamos passando por alguns problemas financeiros. E eu lembro um dia que a minha mãe, ela chegou para meu pai e falou assim: Barbie, tem que comprar leite para amanhã, não tem mais leite. E também não tinha dinheiro. Eu lembro que naquela época eu pensei assim: e agora, o que vai acontecer? Como é que vai ser? E na manhã seguinte, queridos, quando meu pai foi tirar o carro da garagem, que ele abriu a porta e ele saiu com o carro para estacionar o carro na frente de casa, quando ele chegou na frente de casa, tinha na frente da calçada, gente, dinheiro espalhado no chão. Serenou. O sereno grudou o dinheiro no chão e o dinheiro não voou, ficou lá. Aí nós pensamos assim: deve ser de alguém. Vamos recolher, guardar esse alguém, né? Ninguém apareceu, ninguém falou nada. Nós cremos que foi o nosso Deus que nos deu aquele dinheiro, queridos. Não porque nós sejamos bons, é porque Ele para ouvir as nossas necessidades. Meu pai é pedreiro. Não sei se aqui tem algum pedreiro, mas meu pai é pedreiro. E ele tinha um carro para trabalhar. Era um Chevette. Era um Chevette já velho, bem usadinho já. Mas era o carro que ele tinha para trabalhar. E o Chevette estava com problema de freio. E na garagem da minha casa, ela é uma lombadinha. Então não dá para deixar um carro com problema de freio estacionado lá. Então ele deixava o carro estacionado na frente de casa. E um dia, numa noite de sexta para sábado,
Por incrível que pareça, uma pessoa chegou para nós e falou assim: Luiz, roubaram teu carro. Puxa vida, o carro que meu pai tinha para trabalhar. Roubaram teu carro. Roubaram, fazer o que a gente faz quando rouba um carro? Roubaram. Era de madrugada já. Meu pai foi dormir. Quando nós saímos no outro dia de manhã para ir para a igreja, o carro estava estacionado na frente de casa, gente. Eu não sei como, mas o ladrão que levou, ele gastou só a gasolina e pegou umas ferramentas que tinha lá dentro e ele estacionou o carro na frente de casa. Ele não se preocupou em deixar lá no mato para a gente não... Não, ele estacionou o carro na frente de casa. Há um Deus, queridos, que cuida da gente. Há um Deus que olha para a gente com tanto amor que a gente não consegue entender. Esse mesmo Jesus que parou para ouvir Bartimeu, ele para me ouvir. Sabe o que Deus fez há 2 semanas atrás na minha vida? Eu estou concluindo a faculdade de pedagogia. Aconteceu um problema na data da entrega. Postaram a data errada. E a hora deveria ir até 23 horas e 59 minutos. E a pessoa que colocou lá, colocou 0 horas. Então seria o primeiro minuto do dia 7. E eu deixei para postar isso de manhã, quando eu acordar. Quando eu olhei, gente, eu tenho trabalho de conclusão de curso. Como é que eu vou fazer? Repetir o semestre por causa disso? Oramos a Deus. E eu liguei para a faculdade e falei: olha, aconteceu esse problema e tal. Ela falou: olha, moça, a gente não tem o que fazer. E eu tinha uma questão para resolver com eles. Eles demoraram 1 ano para resolver o que eu precisava. E agora eu precisava que se resolvesse em 1 dia. E eu lembro que eu orei a Deus e falei: Senhor, eu preciso de um milagre hoje, Senhor. Me perdoa, mas eu preciso, tem que ser hoje. E fui fazer as minhas atividades do dia. Quando eu cheguei em casa, antes do pôr do sol, eu dei uma olhadinha, para ver se tinha arrumado. E para honra e glória de Deus, eles arrumaram a data, queridos. Eu não sei quantas pessoas precisaram postar o trabalho naquele dia, mas eu sei que para mim, Deus me ouviu. Às vezes eu me vejo como Bartimeu, sabe? Sentada lá no canto da estrada, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com as minhas necessidades. Nós precisamos clamar como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque Ele tem um amor tão grande por nós que nós não conseguimos entender. Mas então, quando nós lemos, se nós continuarmos no relato bíblico, ali nos diz que quando Bartimeu chegou na frente de Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele. Qual foi a pergunta? O que queres que eu te faça? Peraí, Jesus, como assim? Jesus era um homem inteligente. Era ou não era, gente? Jesus era um homem inteligente. Mas como é que você me faz uma pergunta dessas? O que queres que eu te faça? A cegueira de Bartimeu era visível. Ele tinha os olhos cobertos por aquela membrana clara. Ele andava com dificuldade. As pessoas precisavam auxiliá-lo. E como é que um homem inteligente como Jesus faz essa pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? A resposta é meio óbvia. O que Bartimeu disse para Jesus? Mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. E aí Jesus disse para ele assim: então vai, você está curado, pode ir. Vamos parar um pouquinho agora e fazer um exercício na nossa mente, porque a Bíblia não nos dá mais relatos sobre o que aconteceu com Bartimeu. Parar aqui. Diz que Bartimeu foi e seguiu Jesus. Bartimeu era cego. A vida inteira cego. Ele sabia viver como um cego. Ele sabia se movimentar na cidade como um cego. Ele não trabalhava, ele era mendigo porque ele era cego. Ele dependia do auxílio das pessoas. Ele precisava de alguém que levasse ele até a beira da estrada, alguém que levasse ele para casa de volta. Ele era cego, ele sabia viver como um cego. Quando esse homem recebeu a visão, vamos imaginar, tá? Você é cego.
Você recebeu a visão. Primeiro você vai ficar encantado. Você pode ver. Agora, você já, assim, dormindo à noite, de repente alguém acende a luz e você acorda, aquela claridade entra nos seus olhos. E o que acontece? É gostoso? Não, é ruim, a gente tem a tendência de cobrir os olhos. Vamos imaginar que essa claridade começou a entrar nos olhos de Bartimeu porque ele nunca tinha visto a luz. Talvez no começo ele precisou cobrir um pouco os olhos para conseguir enxergar. Ele começou a se maravilhar, ver as coisas, as pessoas, que coisa fantástica. Mas realmente chegou um problema. Como é que ele ia para casa? Ele sabia ir para casa como um cego. Mas agora ele não era mais cego. Ele enxergava. Só que ele não sabia se guiar pelo caminho enxergando, porque ele nunca tinha visto. Agora Bartimeu ia trabalhar no quê? Quem ia dar esmola para um cego que agora vê? Quem ia dar esmola para um homem que agora pode enxergar? Bartimeu ia trabalhar no que agora, gente? Ele não tinha profissão. Ele era um mendigo. Talvez quando Bartimeu começou a enxergar, as pessoas que estavam à volta dele, o ajudando a ir e voltar, talvez essas pessoas pensaram, bom, não precisa mais da gente, foram embora. E nesse momento Bartimeu entendeu a pergunta de Jesus. Nesse momento Bartimeu entendeu quando Jesus perguntou o que queres que eu te faça. Porque quando Jesus faz alguma coisa na vida da gente, a nossa vida muda, queridos. Ela muda. Sabe, quando Jesus chega para a gente e fala assim, filho, filha, o que queres que eu te faça? Às vezes parece, Senhor, eu estou com um problema financeiro enorme, eu preciso, né? E naquele momento, Bartimeu entendeu a pergunta de Jesus. Bartimeu entendeu, porque quando Jesus toca na gente, a nossa vida muda. O fato é que nem sempre muda como a gente quer. E esse é o problema, porque muitas pessoas não conseguem se manter firmes ao lado de Cristo. Porque quando eu chego diante de Cristo, Ele quer mudar a minha vida de um jeito, do jeito certo. Mas eu quero que Ele mude a minha vida do meu jeito. E muita gente, queridos, em Caxias é assim, eu creio que aqui é assim, eu creio que no mundo inteiro é assim. Muitas pessoas aceitam Jesus, mas poucas permanecem. Quando Bartimeu começou a ver, quando nós começamos a ver, a gente começa a perceber tudo que está errado na nossa vida. Se nós apagarmos a luz aqui, a gente fizer uma bagunça nas cadeiras, e apagarmos a luz, a bagunça vai nos incomodar? Provavelmente não. Nós não vamos estar vendo. Agora, acende a luz, e a gente vê tudo desorganizado, tudo desarrumado. Nos incomoda ou não incomoda? Quando nós vamos para Jesus, que é a luz do mundo, queridos, Ele mostra para a gente o que está errado na nossa vida. Ele mostra para a gente o que precisa mudar. Ele mostra para a gente. E aí, queridos, saber viver na luz. Saber viver na luz. Isso sim é comunhão com Jesus. É ver tudo que está errado e precisar ser ajustado. Se você ler no livro de Marcos, a história de Bartimeu não se encaixa com o contexto. Porque ela está meio assim que espremida no meio da história. Parece que Marcos assim quis colocar ali no meio assim a história. Porque está falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre Jesus indo lá para Jerusalém para morrer e tal. De repente fala do cego. Há um livro chamado Incomparável Jesus Cristo. O pastor Amin Rodor escreveu esse livro. Ele é o mesmo autor da meditação desse ano. E o pastor Amin Rodor diz que todas as histórias bíblicas são parábolas modernas. Que todos os personagens em algum momento se encaixam com a gente. E ele comenta lá que quando Marcos fala sobre Bartimeu no meio da história, Marcos está querendo dizer para mim e para você, os leitores da Bíblia, que nós somos cegos, como Bartimeu, que precisamos da luz. Queridos, talvez nós nunca mais vamos nos ver. Pode ser, porque eu moro lá em Caxias. Você mora aqui em Sapucaí. Talvez
encontrar. Mas eu tenho que te fazer um convite. Não interessa se você é cristão há um dia, ou 10 anos, ou 20 anos, ou a vida inteira, ou nasceu cristão, nasceu adventista. Você quer vir para a luz? Hoje Jesus pergunta para você a mesma coisa que ele perguntou para Bartimeu. O que queres que eu te faça? E ele vai fazer, queridos. Mas tudo que Jesus faz na nossa vida, Jesus não faz milagres pela metade. Ele faz um milagre completo. O que você precisa que Jesus faça na sua vida hoje? O que você precisa que Jesus mude na sua vida hoje? O que Jesus precisa transformar na sua vida hoje? Você quer saber o que é? Então acenda a luz. Quem é a luz? Jesus. Venha para Jesus, queridos. Acenda a luz. Nós vamos viver de uma maneira sublime, de uma maneira encantadora, de uma maneira que vai nos elevar, que vai nos surpreender. Muito em breve Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, quantos de nós estaremos na luz, para que possamos ir morar com aquele que é a luz do mundo? Nós precisamos pensar nisso. Queridos, esse é o meu apelo para você hoje. Responda para Jesus o que Ele precisa fazer na sua vida. E saiba que o que Ele vai fazer é o melhor. Nem sempre é o que a gente quer, mas é o melhor para nós. Eu vou convidar a Carol para vir aqui. A Carol é minha irmã. E ela vai apresentar para você um louvor. E fala sobre algo... Pode vir, Carol.